Sua tarde tem mais informação. Sua tarde tem mais opinião. Super Debate. Temas bíblicos e temas atuais com os pastores e convidados especiais. Agora, Super Debate. Boa tarde, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que está sintonizado nessa rádio que é uma bênção, Rádio Super. Tenho certeza que você, sempre que pode ligar o rádio, liga na 90,1 e pelas manhãs ouve essa voz maravilhosa. Giovanni Gandra, por favor, pega o microfone para a gente ter mais um pitaco da sua maravilhosa voz. Deus. Diga, pastor. Giovanni Gandra. Sim, senhor. Eis que estava o pastor Cássio no Facebook e vê um jovem garboso. Ele faz o quê? Faz uns 50 quilos, né? É por aí, 50 viu, quilos pastor? atrás, né, Giovanni? Olha, sem exagero, eu acho que é isso mesmo, viu? Você começou a trabalhar na rádio, que idade, Giovanni? 16 para 17 anos. Ah, bom, porque a foto estava bem novinho mesmo. Aquele em João Molevade, na rádio, antigamente tinha lá a Rádio Globo em Molevade. Certo. Eu já tava lá. E você já tinha esse vozeirão aí ou foi? Dava umas escapadas de vez em quando, dava umas umas desafinadas, né? Mas muito legal aquela foto, o Giovanni Gandra novinho. Você tinha menos de 20 anos naquela foto? Tinha né? 17. 17 anos, 17 né? anos. Já o Giovanni na frente do microfone. E agora que ele tá com 73, você vê que é uma carreira profícua. Giovanni, hoje o tema é muito bom, Giovanni, porque nós vamos falar sobre o espírito de Jezabel. E nós vamos aprender muito, porque muitas pessoas acabam menosprezando isso, achando que é papo de pentecostal, que a gente que fica vendo demônio em poste. Mas infelizmente os relatos são inúmeros, né, desse espírito que tem destruído vidas, destruído famílias, destruído ministérios, né? E nós temos perguntas, né? Quem foi Jezabel, né? Qual foi o pecado de Jezabel, né? Qual que é a legalidade que a pessoa dá para que seja dominado pelo espírito de Jezabel? Quais são as ações dela que abrem brecha para Jezabel atuar, esse espírito atuar na vida dele ou dela, né? Como a gente pode aplicar a relação de Jezabel e Acabe, né, na esposa e marido do Antigo Testamento, na questão familiar de hoje? Existem Acabes e Jezabéis, né, hoje nas famílias, nas igrejas? É possível vencer essa potestade? Como fazer? Não é? O que a Bíblia diz a respeito disso? Né? São tantas as questões, e para responder essas questões, estou aqui com dois debatedores que já nos ajudaram aqui no Super Debate, inclusive um deles, que é pastor e também escritor. Ele é pastor da Igreja Batista Vida, lá em Santa Luzia. Ele tem 3 DVDs que, olha, ele vai dar pra gente, nós vamos dar para ouvintes nossos hoje, né? Nós vamos escolher as perguntas aqui mais interessantes e vamos dar um DVD para cada um desses ouvintes. O DVD é chamado Desmascarando o Espírito de Jezabel. E o nosso convidado é o pastor Ricardo Alessandro. Pastor Ricardo, muito obrigado por ter voltado ao Super Debate. Seja muito bem-vindo, meu querido. Pastor Cássio, boa tarde. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade, mais uma vez a toda a equipe da rádio. E olha, pastor, estou acostumando com isso. Isso é bom, hein? Fazer programa de rádio é bom. Não, é gostoso, rapaz. Você, por favor, lembre de mim sempre, viu? Não, e o alcance que a gente tem, sabe, pastor, isso é muito interessante, porque as pessoas tem tanta coisa ruim para ouvir no rádio, que quando sintonizam a rádio como a Rádio Super, que só tem coisa boa, né? E na hora do almoço, que é um horário que às vezes não tem nada, né? Porque a maioria quer ficar ouvindo esporte, mas pô, chega a hora que cansa ficar ouvindo esporte, com certeza, né? Se o Fábio vai renovar, não vai renovar, não preocupa com isso, não vamos preocupar com coisa que edifica. Se no meio de campo vai jogar o Dátulo, vai jogar o Carlos, não, vamos ouvir coisa que edifica, né? Então aqui a Rádio Super tem isso, na hora do almoço, né? A gente pega essa audiência aí, que o Giovanni, se bem que é o Giovanni fraquinho, né? Então a audiência dele é meia boca, né? Ele tá falando que é misericórdia de Deus. Mas a gente já tem, né, pela manhã, o Giovanni que está à frente do microfone, né, e tem um programa muito rico, o programa da manhã. Hoje mesmo eu estava ouvindo. O Giovanni não é só música, não é só compartilhar. Ele trouxe um advogado hoje para falar de questões importantes do cotidiano, né? E aí a gente, na hora do almoço, essas questões. E o rádio edifica, né? Amém. E esse tema de hoje, pastor Ricardo, foi tema não só desse DVD, também de um livro, né? Desmascarando o Espírito de Jezabel, não é isso? Amém, é isso mesmo, pastor. Pastor, fui despertado para tratar sobre esse tema. Não é um tema muito falado, mas eu estou aqui na obediência do Senhor para divulgar, para falar e para dar realmente mesmo estratégias de como observar, de como identificar e de como expulsar
essa Opa. potestade maligna. Muito importante isso. Eu já tenho o livro, já li, não li todo, viu, pastor? Porque tanta coisa que eu tenho que Correria, ler. né, pastor? Correria, mas é um livro de ótima qualidade. Inclusive, assim, é bonito o livro. Até a foto do pastor tá bonitão, pastor. Olha, Deus é na foto, misericordioso, rapaz. pastor. Nada que o Photoshop Nada não faz, que o Photoshop faz uma maquiagem, né, pastor? Deus é bom. Mas nós vamos também dar um livro. Então, um livro, né, para um dos ouvintes e um DVD, né, para mais 3 ouvintes. Então, 4 ouvintes vão ganhar. Amém. Um vai ganhar o livro e 3 vão ganhar o DVD. Além do pastor Ricardo, que está com a gente aqui hoje, é meu querido pastor. Toda vez que eu falo o nome dele, eu lembro do meu avô. Já te falei, né, pastor? Porque meu avô chamava-se Rosalvo. Né? E saudade do meu Mas avô. o segundo nome dele é Augusto? Não, é também que é demais. Né? Não, o segundo nome dele já era o nome de família, que era Sim. Porfírio, né? Da família Porfírio. Sim. Mas eu tô aqui com o querido pastor Rosalvo Augusto, pastor da Comunidade Cristã Zona Sul, que sempre tá com a gente aqui no Super Debate. Pastor Rosalvo, obrigado, querido, por vir aqui discutir um tema importantíssimo, não é isso? Eu que agradeço, Cássio, e participar do debate tem sido uma honra para mim. E não só como debatedor, eu aprendo muito, né, com os colegas que participam desse debate, né? E eu quero já, antes de propriamente entrar no debate, né, junto com os irmãos, já agradecer a Igreja Casa que está reunida lá em Lourdes, Igreja em Casa da Comunidade Cristã da Zona Sul, e aos irmãos que têm estado conosco em oração todos os sábados no Monte Belvedere, inclusive combatendo contra toda a artimanha do diabo, inclusive contra espíritos de Jezabel que têm agido no nosso meio. Misericórdia. Então nós vamos... então, porque tem que lutar, né? E a gente tem que aprender como lutar, né? Tem que conhecer um pouco esse inimigo também. Não adianta a gente lutar contra um inimigo que a gente desconhece as estratégias. Com então vamos fazer hoje uma análise aqui, né, do militar no sentido espiritual. Né? Ouvinte, você pode mandar a sua pergunta. Você já sabe nossos canais de interatividade, mas nunca é muito lembrá-los. O Facebook, Rádio Super FM BH, Facebook, Rádio Super FM BH, você entra lá na nossa fanpage, digita isso aí, Rádio Super FM BH, e verá no alto da página uma ilustração, uma pintura aqui de Jezabel, e abaixo dessa pintura de Jezabel, né, já temos 277 pessoas ali no Facebook aberto aqui, vendo essa questão aqui, né? Você pode mandar a sua pergunta, faça como Herculano, como Alice, que já mandaram suas questões, e eu vou lê-las logo logo. Se você usa o WhatsApp no seu smartphone, também é bem fácil. Estamos aqui com nosso querido jornalista de todo esse programa, Ney Berto Rezende, que está aqui nos ajudando, como sempre, e você pode digitar, nosso número é 31 8793 8282, 8793 8282, você manda sua mensagem, se possível se identifique, diga o bairro que você mora, se você frequenta alguma igreja, diga o nome da sua igreja, faça como por exemplo Maria Elizabeth, que é lá do bairro São Caetano em Betim, que já mandou a sua pergunta aqui pelo WhatsApp, 8793 8282. Quem sabe você quer falar também ao vivo aqui, nós estamos com o telefone fixo também, né? Se você quiser conversar com a gente no ar aqui, né? Falar com nossos debatedores, você liga no 31 3491 9001, 31 3491 9001. E eu já começo com a pergunta da nossa querida ouvinte Maria Elizabeth, lá do bairro São Caetano de Betim. A pergunta da Maria Elizabeth, eu vou começar com o pastor Ricardo, pastor. Ela pergunta o seguinte: qual é a área que o espírito de Jezabel mais ataca? A área que essa potestade, na minha opinião, biblicamente falando e buscando em estudos, vai atuar, é muito na área ministerial e familiar. Ministerial? Ministerial. Uau. Se você perceber, se nós pegarmos, você vai perceber que quando Acabe ele casa com Jezabel... Então desculpa, vamos voltar um pouquinho só para contextualizar, né? Jezabel, esposa de um rei chamado Acabe. Contextualiza aí, por favor. Isso, Jezabel, sacerdotisa de Baal, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, casa-se com Acabe, que era um crente em Deus. Acabe até então cria em Deus, através da lei, através do profeta Elias, enfim. Acabe então se une a essa mulher, e quando Acabe se une a essa mulher, vai ser trago para Israel, para todo aquele povo. Qual era a função dele em Israel? A função dele era uma função de... Ele era rei. E a Bíblia, quero citar que a Bíblia fala que ele foi o pior rei que existiu antes de todos aqueles que se assentaram. Então o que vai acontecer? Nunca antes na história daquele país teve um rei tão ruim quanto Acabe. Infelizmente não.
Aí o que vai acontecer? Então vai ser trago essa religião. Então, quando se traz essa religião, eu posso dizer que o ministério de Israel acaba. Porque quando se traz essa religião e se traz a adoração a Baal, Baal era uma potestade. Isso veio por causa de Jezabel, então? Veio por causa de Jezabel. Veio por causa de Jezabel porque ela era sacerdotisa. Ela era uma mulher que tinha a seu serviço 850 profetas de Baal. Então, quando há esse casamento, há essa união do profano, da idolatria, do pecado. Então, traz isso para Israel. Quando se traz isso para Israel, Baal, então, começa a receber um culto, onde é levantado a ele um templo, onde é levantado uma estátua em sua homenagem. Então, olha, a educação, a religião, o ministério, sacrifícios, todo aquele culto, todo aquele ritual é trago para Israel. Então, Jezabel vai trazer para Israel apostasia, frieza, morte, para-se de chover. Então, automaticamente, a pobreza vai trazer. Então, o que vai acontecer? Jezabel vai atacar ministerialmente Israel. Israel perde o foco. Israel deixa de servir a Deus. Israel deixa de obedecer aos princípios de Deus. A primeira área de ataque aí, o senhor já está até respondendo a questão da Maria Elizabeth, é a área ministerial. Agora, pastor Rosal, parece que esse Acabe é um grande banana, né, não? Porque parece assim que o homem que aceita o espírito de Jezabel, ou que é atacado pelo espírito de Jezabel via esposa, via alguma mulher do ministério, acaba aí sendo mole, ou eu estou enganado? Realmente, Acabe se apresenta como um homem passivo, né? E esse espírito de Jezabel, ele age em cima dessa passividade, não é? Acabe, ele não tinha opinião formada e ele usava até dessa maneira, desse jeito, né, de mexer com a mulher de forma assim muito tímida. Então fazia com que o espírito de Jezabel crescesse sobre ele, né? E isso tem muito acontecido no nosso meio, né? No meio até mesmo nas igrejas acontece muito isso, quando há um autoritarismo, né? Uma pressão forte por parte de irmãs, né, que sem perceber, aliás, o espírito de Jezabel, em se tratando de espírito, né, o espírito não tem sexo, né, tanto atinge homens quanto mulheres também. Mas o Acabe é aquela figura da pessoa que não toma uma iniciativa no lar, é aquela pessoa que deixa para que a mulher resolva tudo, né? E em cima disso ele tira também proveitos em cima disso, né? Sim. Tem um retorno, né? Às vezes é para ter até a própria vida conjugal, ter o sexo, às vezes para ter a pessoa do lado, e aí ele abre mão de e uma coisa muito importante, né? pastor Cássio, só existe Jezabel se existir um Acabe. Tem que ter um Acabe para existir Jezabel. Por quê? Sem dúvida. Quando o marido ou o pastor ou o líder, ele não assume a sua postura de cabeça no ministério, de cabeça no casamento, como o pastor mesmo disse, um homem passivo, um homem que ele se esconde atrás da sua esposa, ele automaticamente ele está quebrando um princípio bíblico e ele dará uma legalidade para a manipulação dessa potestade. Não é isso, pastor? É verdade, essa forma pelo qual Acabe ele era intimidado, né? Ele retrocedia sempre, não é? E é interessante que quando o Acabe ele decide, né? Ele age com um certo ciúme, até tentando usurpar algo que não é dele, que é a vinha de Nabote, ele consegue, através daquela falsa aquela perda, né? Aquela perda que até então seria uma forma que ele usou para mexer com o coração da mulher, para que ela se levantasse na posição de homem. Ali mostra a personalidade mais forte sobressaindo sobre a mais fraca. Jezabel, ela se coloca numa posição de usurpar, de tomar, a qualquer custo aquilo que é do homem por, né? Agora é interessante que vocês estão colocando, pastor Ricardo, pastor Rosal, porque não é raro hoje em dia mulheres que assumem ministério.
pastoras. Sim. E um dos nossos ouvintes, o pastor João Carlos, que é da Igreja Batista Moriá, lá em Betim, ele traz uma questão interessante. Ele diz assim: hoje nós vemos mulheres, no caso, esposas de pastores, tomando a frente dos maridos, né? Isso pode ser analisado como espírito de Jezabel? Não, eu penso que não. Porque o espírito de Jezabel, quando a pessoa está na prática de um erro, eu até entendo que ali há um espírito de Jezabel na prática, mas como há um deslize apenas, não. Eu não entendo dessa forma. Pastor Ricardo. Eu quero só frisar algo muito importante, pastor. Se a mulher está tomando a frente do marido, precisa-se tomar muito cuidado com isso. Porque a mulher, como vaso mais frágil, como a própria Bíblia diz, ela não tem estrutura física, emocional para suportar as pressões que um pastor consegue suportar no ministério. Sim. Se está havendo uma troca de lugares, de papéis, por exemplo, tem um casal de pastores no ministério, aonde quem decide, aonde quem fala, aonde quem resolve é a mulher. Sim. Automaticamente deve-se tomar muito cuidado realmente para que isso não vire uma legalidade, uma brecha. Porque senão, o que acontece? Se a mulher perde, se a mulher toma a frente, corre-se o risco do marido perder a identidade. Sim. Corre-se o risco do pastor não ser mais o referencial para aquela igreja. E nós sabemos bem, pastor, que a mulher consegue até certo ponto, mas ela precisa do suporte do esposo, ela precisa do suporte do marido. Agora, mas toda mulher que é líder, será que necessariamente ela está manifestando alguma coisa de Jezabel? Não. Toda mulher que é líder não, porque nós temos vários exemplos de mulheres que lideraram e foram uma bênção. A minha preocupação maior, que deve ser observada nesse caso, é até que ponto ela está liderando. Ela está decidindo sozinha, é a opinião dela que vale, é a ação dela que vale, é ela que manda, o marido tem voz ativa, o pastor realmente está assumindo o papel de pastor, de líder, se não, é algo a se preocupar, não é isso, pastor? Exatamente. A passividade faz com que a mulher ela sobressaia e ela assuma uma posição que talvez ela nem desejaria. Com certeza. Mas hoje, o que tem acontecido hoje em muitos ministérios é isso. Infelizmente. Aliás, a maioria maciça nas igrejas são mulheres. Mas será que a questão é consequência de um feminismo social ou de uma questão espiritual, no sentido de que... A consequência é porque tem um Acabe. Uhum. Se tem um Acabe, vai ter Jezabel. Quem é Acabe? Como o pastor muito bem explicou. Passivo, irresponsável, preguiçoso, covarde. Esse é o Acabe. Uhum. Mesmo que às vezes mesmo que o Acabe bíblico tentasse resolver aquela questão, talvez ele dentro da casa ele pensava assim: gente, é uma vergonha eu como rei, minha mulher que manda. Mas ele já estava dominado, ele já estava manipulado. Então, o que os homens eles devem tomar cuidado, que nós homens temos que assumir, pastores, é a postura de cabeça. Uhum. É o sacerdote. Nós fomos chamados para ser o cabeça, fomos chamados para ser o sacerdote. E quando eu falo para ser o cabeça, não é para ser o mandão, o que grita, o mal educado, não. É liderar a família com fidelidade, com respeito, mas e se trazendo a presença de Deus pro lar? E se a mulher foi consagrada pastor e o marido não? Como é que fica? Que é se difícil, a mulher né? foi consagrada pastora e o marido não. Eu conheço casos. Mas aí eu entendo também o seguinte, Cássio, por que a mulher foi consagrada pastor e o marido não? Boa pergunta, hein, pastor? Por que, na verdade, ele não se apresentou? Porque a seara é grande. Uhum. A seara são para todos que querem. Então, eu vejo assim, que na verdade há uma oportunidade. Então, quando se há uma oportunidade, quem se apropria dela, ele é estabelecido como tal. Uhum. Mas, num chamado do Senhor, na unção do Senhor, não simplesmente porque se intitula, porque muitos se intitulam, mas não são. Uhum. Mas eu conheço pastoras de peso, pastoras que são referências na nossa nação. Com certeza. Que são verdadeiras pastoras professoras. E, aliás, muitas dessas pastoras professoras são pastoras e professoras de grandes líderes, uhum. né?
E são, na verdade, dispenseiros do rei, São aquelas que referência, buscam mesmo, Com toda certeza. né, e trazem para o povo de Deus aquilo que se... Né, Agora, deixa eu apimentar esse debate aqui, já está quente o suficiente, mas vamos esquentar um pouquinho mais. Sempre dá para esquentar Sempre mais. dá. O Herculano, a Helena, eu vou ler duas das postagens dele. A primeira diz assim: bom dia, eu creio que não existe espírito de Jezabel, e sim seguidores do seu mau exemplo e conduta. E depois ele completa: o único espírito mau que eu já ouvi falar chama-se Satanás e seus demônios. Jezabel já morreu. E ele completa, que eu não vou ver. O finalzinho eu não vou ler. Mas a realidade é o seguinte, Cássio, quando a pessoa finge que não vê o diabo, ele fica lá. Se ela corre, ele vai atrás. Mas, porém, se ela resiste, ele foge. Então, o grande erro, né, que o servo de Deus comete é ignorar a presença de Satanás. Né? E ele está aí e Menospreze, né? Não menospreza a ação do adversário, porque ele está aí. A Alice Souza tá aqui, mandou uma mensagem. Olá, uma vez uma amiga nova convertida me perguntou se existia o espírito de Jezabel. A Alice está fazendo essa pergunta, né? A Alice diz que não, que isso era uma expressão usada por alguns cristãos, que o espírito de uma pessoa morta não fica aqui, nem encarna em pessoas ou a influência. Eu estou certa? Me respondam, por favor. Ela mandou um abraço. É interessante o que ela está colocando, porque a gente fala espírito de Jezabel, parece mesmo que é uma coisa assim meio mediúnica, né? Quando se fala espírito de Jezabel, está se referindo ao espírito da Jezabel que está voltando, é isso? Não, nós vamos perceber, se você pegar 1 Reis capítulo 16, do 29 ao 32... 1 Reis... Capítulo 16, do 29 ao 32, vai falar sobre o que Jezabel, quem foi Jezabel? Servia a Baal. Se você pegar Apocalipse, capítulo... Olha só que interessante, hein? Entenda uma coisa, 1 Reis capítulo 16, Antigo Testamento. Sim. Apocalipse, Novo Testamento. Isso. Apocalipse capítulo 2, do 18 ao 20, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo, quem que é o anjo? O pastor. Ao pastor da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas obras são maiores que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Se não existe essa potestade e a manipulação dela, então não era para ela ser citada novamente em Apocalipse. Agora, seria muita coincidência, então, a mesma mulher de 1 Reis, então ela não morreu, é a mesma mulher de Apocalipse? Não. Nós temos visto, se você pegar o que significa a palavra Jezabel, significa montão de lixo. Foi originada o nome dessa mulher na Babilônia. Então, se você pegar a Babilônia, não é nem na época do rei Acabe, foi antes, mas já tinha se originado. Chamada também como a Senhora dos Reinos, que é o nome de uma outra potestade. Então, em Apocalipse, qual que é o problema que a igreja de Tiatira está enfrentando? Está enfrentando uma mulher que está sendo manipulada por um espírito maligno e que está ensinando e enganando os servos do Senhor dentro da igreja para que eles se prostituam e comam sacrifícios de idolatria. Agora eu pergunto para vocês que estão aqui e para os ouvintes: uma mulher, carnalmente falando, é capaz de fazer isso numa igreja? Uma mulher é capaz de levar as pessoas, um servo de Deus, pastor, a se prostituir e a comer sacrifício de idolatria? O que é sacrifício de idolatria? Sacrifício de idolatria é aquilo que é oferecido a um demônio, a um ídolo, a uma imagem. Então, para os ouvintes que estão me ouvindo, Jezabel é uma potestade. E outra coisa, essa potestade é perigosa e tudo oculto é muito mais destrutivo. Porque quando eu falo que não existe, como o ouvinte anterior falou, que só existe o diabo, só que a Bíblia fala em Efésios que existem principados e potestades. O senhor falou que é uma potestade. Uma potestade. Qual a diferença de principado para potestade? Principados são um demônio de casta superior. Principados são demônios que dominam nações. E tanto que você pega no livro de Daniel capítulo 10 e 11, Daniel vai falar do príncipe da Pérsia. Isso. Aquilo ali era um principado que regia a economia da Pérsia. Potestade é um demônio que atua em cidades inteiras.
ele domina cidades. Ou seja, se você pegar, por exemplo, um lugar onde o tráfico de drogas é muito forte, onde a polícia sabe que existe o tráfico, mas não consegue combatê-lo da maneira que precisa ser combatido, a Cracolândia, o crack aumenta no lugar, a maconha aumenta, a cocaína aumenta, a morte aumenta, mas não se consegue acabar. Ali existe uma potestade de drogas. Então, entenda uma coisa, não caia nessa armadilha de imaginar que Jezabel não existe. Essa potestade existe, está sendo citada na igreja aqui, em Apocalipse. E olha que Apocalipse é um alerta, pastor. Isso. É um alerta. Diz a igreja, né? Diz a igreja, ou seja, o pior, mas tenho contra ti o tolerares. O pior é que ela estava sendo tolerada, a ação demoníaca desse espírito. E aqui quando fala espírito com letra minúscula, que significa de espírito imundo. Então ela estava sendo aceita. Dá para imaginar, pastor Cássio? A igreja tolerando o demônio dentro dela, pastor. E pior que tá cheio aí, né? Tá demais, dentro né? dela. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui, pastor Rosalvo, para o senhor responder após o intervalo, tá joia? Ok. Nós temos que chamar o intervalo, mas antes, quero deixar aqui primeiro dizer que a nossa querida ouvinte Alice, da Igreja Congregacional Filadélfia, mandou já a sua mensagem aqui, dizendo que quer ganhar o livro. Tá aqui, viu, Alice? Né? Concorrendo ao livro aqui do pastor Ricardo. Mas a pergunta que eu quero deixar para ser respondida depois do intervalo é de uma ouvinte, ela não se identificou, mas ela faz uma descrição aqui da situação e tem a sua questão que é muito importante. Ela diz o seguinte: meu marido acha que não precisa falar comigo, mas não está mais no controle da casa. O marido perdeu o comando, né? Não é mais o cabeça da casa e não quer conversar com a mulher. Pode estar ocorrendo esse problema de Jezabel na minha casa? Então, entender a situação, né? Ela vê que o marido não quer conversar, não quer falar e tudo, né? E ela admite que ele perdeu o comando, ele perdeu o guidão lá, né? A direção do lar. Ela pergunta: pode estar vendo o espírito de Jezabel na casa dela? O senhor vai responder isso aqui depois do intervalo. É rapidinho, a gente já volta com o Super Debate. Super Debate. Se eu vou na dica do Giovanni Ganda, eu tava perdido aqui. Ô, Giovanni Ganda, por favor, pega o microfone. Você tá de maldade comigo. Ah, meu Jesus. Você fez o gesto pra eu entrar antes da hora. Eu também viajei. Ouvinte, não, você precisa de ver. Esse estúdio aqui é uma delícia, viu? Mas a culpa é da Michelle, que chegou me A Michelle Maris chega, aí o Giovanni fica doido pra comer o PF dele. Mesmo, joga a culpa na mulher. A minha maçã pra voltar a ficar igual aquela foto. Gente, o Giovanni com a maçã, isso aqui, isso é a sobremesa. Eu sei que você vai bater um prato feito lá. Tropeirinho e 2 ovos. Giovanni, bom apetite, né? Ceda aí a cadeira pra Michelle, né? E Michelle, hoje nós estamos aqui dando, né, um livro e 3 DVDs do pastor Ricardo Alessandro, que é o Espírito Desmascarando o Espírito de Jezabel. E a Márcia também mandou pelo WhatsApp aqui dizendo que quer ganhar o livro, né? Então, nossos ouvintes, né, vão, né, 4 ouvintes cada um deles vai receber ou um DVD ou um livro. Beleza, né? E eu tô aqui com o querido pastor Rosalvo, que eu deixei uma pergunta para ele, difícil aqui, de uma ouvinte. A ouvinte descreve uma situação interessante em casa, diz que o marido não quer falar mais com ela e ela sente que o marido tá perdendo o comando do lar. Já perdeu, na realidade, né? E a ouvinte tá preocupada. Será que não tá tendo espírito de Jezabel na minha casa? Quer dizer, e aí ela tá preocupada com ela mesma, né? Ok. Vamos lá, tem que ser avaliada essa situação. A princípio, eu percebo que pode estar havendo ele pode estar sendo pressionado, né? Pode estar havendo uma pressão, com isso ele está sendo travado em alguma situação. Eu quero dizer para a irmã, para a ouvinte, qual é o nome dela, Cássio? Ela não se identificou. Não se identificou, ok. Irmã, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. E como mulher sábia, eu creio que se a irmã está participando desse programa e fazendo essa pergunta, é porque a irmã quer que o lar seja totalmente restaurado e que o marido assuma a posição que ele deve assumir. Mas eu gostaria de dizer para a irmã que essa situação se ganha da seguinte forma: se ganha de joelho e no discernimento de espírito, dando a oportunidade ao seu esposo de exercer aquilo que, de repente, nem foi ele que recuou ou que retrocedeu. Foi colocado nele uma carga, um peso que ele não está conseguindo desvencilhar desse peso, né? Eu até creio que ele é um servo de Deus, porque quando
se une no casamento, né, se procura buscar o da mesma tribo, e eu creio que a irmã é uma serva de Deus também. Creio que quando se coloca toda essa situação diante do Senhor, Deus opera. Mas o espírito de Jezabel, conforme no princípio, se a irmã está desde o princípio no programa, o espírito de Jezabel, ele pode estar numa constância de erros. Se for um erro esporádico, se resolve. Mas se há uma constância de erros, aí sim, eu até compreendo que possa haver isso aí. Mas, veja bem, quando você fala que ele não assume a posição, a mulher, ela se realiza quando o homem se realiza. Então, coloque amor no que eu vou te dizer agora, que você promova a ascensão do seu esposo. E como é que você vai promover essa ascensão do seu esposo? Numa reunião, num estudo da palavra, identificando quais são esses espíritos, indo na raiz do problema, porque muitas vezes a gente quer resolver de imediato, de forma paliativa, mas quando você vai no profundo de uma libertação, lá na raiz, como começou, como que iniciou tudo isso, eu quero até fazer uma pergunta para você: quando você percebeu que ele começou a recuar, não é? E quando você percebe isso, é fácil de você detectar, não é difícil não. Mas para isso, conte com ajuda, busque ajuda. Pastor Oswaldo, eu lembro de uma postagem que eu vi no Facebook, achei muito interessante, era uma imagem no Facebook assim, dava descrito assim, sabe aquela frase, quem cala consente? Sim. Aí a frase, a expressão era mais ou menos assim, quem cala consente. Aí embaixo estava dizendo, nem sempre, às vezes é preguiça de discutir com gente chata. Tem alguns maridos também que cansam de tanta falação na orelha. Sem dúvida. Né? E aí desiste. Isso é espírito de Jezabel, quando a mãe começa a me falar no ouvido do cidadão lá do abençoado, que ele até cansa de ficar discutindo em relação. Tem horas que eu ouvi de um pastor, um célebre, né? Pastor, ele diz o seguinte, que entre você ter razão e ser feliz, seja feliz. Uhum. Né? Então, não é porque a pessoa é consciente. Eu vejo que o marido está aguardando, ele está esperando que a pessoa se manque. Na verdade é isso, ela descubra que o erro não está nele. Será que o erro é só da pessoa? E parece que esse negócio não é de hoje mesmo não, né? Porque o pastor Ricardo falou aí, né, pastor, a Jezabel histórica. Nasceu em Babilônia, o nome. Agora, parece que lá em Corinto também, embora não lembre citado Jezabel, mas a mulherada de Corinto também estava numa dessa, porque a mulherada de Corinto, as que os teólogos chamam de mulheres escatológicas, estavam nesse negócio também, mandando na casa e botando os maridos no chinelo. O contexto de Corinto é que, como tinha uma prostituição muito forte na cidade, mulheres começaram a se converter ao evangelho, prostitutas começaram a se converter. E elas chegavam na igreja e elas estavam, muitas das vezes, falando coisas indevidas. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aquela questão, que as mulheres permaneçam em silêncio. Escaladas, mas por causa dessa questão. Agora, eu quero falar para o ouvinte, volte para o evangelho. A mulher sábia edifica sua casa. Só se edifica a casa com a sabedoria de Deus. Você precisa voltar para o evangelho. Olha, lembra de onde você caiu, se arrepende, volta para o primeiro amor. Procura uma igreja evangélica, séria, se entregue, se arrependa, ore pelo seu esposo, ore pelo seu marido, porque se ele está sendo anulado, você tem uma parcela de culpa também, porque você se anulou há muito tempo, você se afastou do evangelho, se desviou dos caminhos do Senhor. Então volte, porque Deus está te esperando de braços abertos para te perdoar, para te limpar, para te aceitar de novo, porque você já foi filha e Ele quer te adotar, Ele quer você com Ele. Então, se você quer que o seu lar mude, volte para o evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes também a gente lança todo o peso no diabo. Lança todo o peso no diabo e tudo é o inimigo, mas existe algumas situações também com relação a caráter, sabe? Com relação a caráter. E a pessoa que tem um caráter polido, um caráter íntegro, mesmo que ela não seja um servo, uma serva,
ela vai conduzir bem o seu lar. Eu conheço várias pessoas que nem são evangélicos, nem são cristãos, mas que a sua conduta é de te admirar. E conforme o nosso amado pastor está colocando, resgate, irmã, e é uma preocupação muito grande. Todas as vezes que nós estamos participando de um debate, não é simplesmente para uma discussão teológica, não. A gente está aqui como instrumento de Deus também para resgatar famílias, resgatar vidas, resgatar pessoas que não têm uma direção, não têm como fazer, não é? Perfeito. Pastor, pastores na realidade, né? A Thaís da igreja de Contagem, ela pergunta o seguinte: o espírito de Jezabel pode se manifestar em homem? Sim, claro que sim. Lógico que sim. Mas não é de mulher esse termo? Primeira coisa que nós temos que entender é que uma potestade não vai possuir um corpo. Não então, vai. Então, peraí, vamos voltar para a classificação. Vamos entender. Principado, você falou que é de macro, assim, de... Principado, demônios que dominam nações. Potestades, demônios regiões que dominam pequenas. cidades. E o Tranca-Rua, Maria Padilha, esses outros? Não, isso aí são demônios menores, de classificação por que Jezabel menores. não é um dessa categoria? Amando, porque Jezabel é uma potestade. Jezabel... De onde que tirou que ela é potestade? De onde que tirou? Se origina... automaticamente se origina dentro da Babilônia, ela já era cultuada como potestade, é originada na Babilônia. Porém, se vocês entenderem, o outro nome que ela era usada era chamada Senhora dos Reinos. Você percebe que muda o nome, muda a máscara, mas a essência é a mesma? Então o que acontece? Se você vai perceber, a influência forte dela, você percebe... de onde que tiramos? Domina a cidade, mas como? Pelo reino de Israel. Deixa eu só colocar aqui o que a Thalita Ruas menciona, que aí isso eu até comento, pastor Ricardo, porque eu confesso que eu não sou muito bom nessa área de demonologia, não. Eu me complico também, né? Não tô dizendo... Não, mas demonologia é uma área difícil da teologia. E eu fiz um seminário muito conservador. Né, pastor? Não, eu fiz um seminário conservador, aprendi tudo de grego e hebraico, mas demonologia, nem essa matéria eu tinha no seminário. Não, porque os conservadores, às vezes, eles acham mesmo que esse negócio aí não existe, não. Mas como é que você combate o inimigo sem conhecê-lo, né? É difícil demais, né? Como é que você expulsa um demônio se você acha que ele nem existe? Eu só tô confessando aqui a minha ignorância. O diabo até pouco. Vocês lembram que não era nem muito falado do diabo há alguns anos atrás? Sim. Era o inimigo, né? Era apenas uma. Que inimigo? Coisa ruim. Mas quando se dá nome, quando se cita a ação, aí você pega a ação dela. Fala pra nós, pastor. Deixa eu lá, Thalita Ruas diz o seguinte: gente, pelo amor de Deus, espírito de Jezabel é uma expressão para nomear certa casta de demônios e identificar como eles agem, assim como agiram em Jezabel no Antigo Testamento. Esses demônios continuam agindo nos dias de hoje. Vamos abrir nossos olhos. Quando ela fala casta de demônios, deve ser isso, principado, então, pastor? Não, casta de demônios, ela tá tratando de... provavelmente de um demônio, de qualquer demônio, ou seja, ela tá classificando como o mesmo demônio faz tudo. O tranca-rua é o que atua no casamento, o diabo é que está em todos os lugares, atuando no casamento, família, área geográfica, negócio, mas não. Se você pegar o livro de Efésios fala muito bem, principados, minha irmã, não tem como você ignorar o que está escrito em Efésios. Não é o que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Principados, potestades, dominadores do mal, forças tenebrosas. Gente, tá tendo uma classificação aqui do reino das trevas. Então existe principados, a não ser que a sua Bíblia não diga isso. Porque a minha fala de principado e fala de potestade. A não ser que você esteja com uma Bíblia que não diz. Mas está claro em Efésios, pastor. Principado. A Bíblia fala que Jesus despojou principados, potestades e triunfou sobre eles. Publicamente. Então existe uma classificação para o reino das trevas. Gente, olha, o debate tá quente mesmo. O debate tá quente, um ouvinte mandou pelo WhatsApp, pastor Rosalvo, pastor lenha, Ricardo. Então agora você vai ver o negócio aqui, ó. Tem ouvinte aqui, tem uma irmã, uma ouvinte que diz assim, olha, tô achando que vocês hoje estão muito machistas, né, os debatedores. Talvez assim, a intenção não tenha sido essa, mas ela tá se sentindo... Não, minha irmã. Qual que é o nome da irmã? Não, ela não se identificou. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, nós não somos machistas. Se nós passamos essa intenção, você nos perdoe, mas a mulher, ela é muito importante, mas o alvo principal de Jezabel
é a mulher. Por quê? Pastor, entenda uma coisa. O homem que não teme a Deus, a Bíblia fala, via algo mais enganoso, que é o coração da mulher, cujo o coração tem cadeias e grilhões, e só o homem que teme a Deus é que se livrará dela, é o que diz Eclesiastes. Então preste atenção, a Bíblia cita várias e várias vezes, livro de Provérbios, capítulo 5, o capítulo 7, que fala da mulher imoral que fica à espreita do homem. Quando a gente fala mulher, é porque a mulher, se ela se deixar levar, ela pode sim ser usada de maneira sensual, de maneira destrutiva, para enganar o sexo oposto, dominar. Por quê? Porque, pastor Cássio, qual que é o alvo? O alvo de Jezabel é desestabilizar um cabeça. Quem é o cabeça? O homem. Então, se o homem não teme a Deus e ele se envolve com uma mulher imoral, ou uma mulher que se diz crente, mas não é, que se diz temente a Deus, mas não é, o que vai acontecer? Vai acontecer um efeito dominó. Atinge a mulher, atinge o cabeça, atinge toda uma organização. Por exemplo, um pastor que cai em adultério. Olha o efeito dominó. É uma igreja, são departamentos, são ministérios, é uma cidade que é escandalizada, mas isso tudo vinculado pelo ataque da mulher. Agora, o ouvinte falou da questão sobre a ação desse demônio. Do machismo, mas vou resgatar naquela pergunta da Thaís, né, de Contagem. Ela perguntou, o espírito de Jezabel, ele atua só em mulher? Não, em homens também. Então aí cai um pouquinho da ideia de machismo. Espírito não tem sexo. Não, cai, porque é tanto homem, mulher, adolescente, criança, igreja, velho, não tem idade. Eu costumo dizer que para o pecado não tem sexo e nem idade. E aonde há o pecado vai haver a ação demoníaca. A nossa ouvinte Capitu Lopes posta aqui no Facebook. Essa eu gostei, viu, Capitu? Capitu diz assim, essa Jezabel é muito feia. Eu não sei se ela tá falando da pintura, né? Que tem a ilustração aqui no Facebook, que realmente é feio nesse Facebook. Eles arrumaram a Jezabel, que é batom preto ali, que miséria. Mas provavelmente a Jezabel de Acabe não era não, tá? Era não, bonita, não era né? não. Acabe, gente, pra Acabe resolver casar como rei, casar como mulher, primeiramente ela tinha que ser muito linda. Pastor Cássio, entenda, você percebe que a beleza foi uma brecha que entrou no reino de Israel? Porque Acabe não olhou a espiritualidade dela, não foi só espiritual, foi beleza também. Então entenda uma coisa, não se deixem levar por aquilo que os seus olhos veem. A Bíblia fala no livro de 1 João capítulo 4, provai todos os espíritos para ver se eles são de Deus. Não fique emocionada com meia dúzia de línguas estranhas. Não fique emocionada com meia dúzia. Não se pressione com o currículo de um pastor. Se impressione, sim, com a maneira como ele vai viver, com o fruto que ele vai dar, com o caráter que ele vai manifestar. E você quer provar alguém? É só o tempo. Deixa ele no tempo, pastor. Aí nós vamos descobrir quem é a pessoa. Uma hora o fruto a máscara cai. Pastor Rosalvo, o Guilherme Leandro, ele comenta aqui o seguinte, ele diz assim, o espírito de Jezabel é um demônio potestade, o qual ela adorava, chamado Azerá, um espírito manipulador que destrói ministério, principalmente o profético. Sim. Jezabel usou a palavra para acusar Nabote e roubar a sua vinha, sua herança. Jezabel não temia a Deus, mas usa a lei para acusar Nabote. O que o Guilherme está colocando aqui, que esse espírito acaba usando até a própria escritura, né? Quer dizer, que conhece um pouco da escritura. Assim como Satanás. Na verdade, tudo que o diabo aprendeu, ele aprendeu na fonte certa, né? E usa de forma errada. Né? Então, e Jezabel, quando ela até coloca as pessoas para jejuarem, para matar Nabote. Olha que nível de... Para pegar a vinha dele. Para pegar a vinha dele, não é? Mas é interessante que ela também é um espírito que instiga, tá? E esse espírito, ele instiga o Acabe, não é? Para fazer aquilo que não estava nos planos. Ela instiga, ela incita, ela rouba, ela manipula, né? manipula, e esse espírito está aí. Quando o pastor Ricardo falava a respeito de principado e potestade, eu não sei se tudo está ligado a um debate com o outro, quando nós estivemos falando sobre a questão espiritismo. Demônios, eles saem
de pessoas, mas saem de ambientes também. Quando ele fala que é só você perceber o que está agindo naquela região, qual a incidência do que está acontecendo naquilo, e nós não podemos até citar, porque a gente pode ferir alguém que mora em determinados lugares, né? Nós não podemos dizer isso aí. Mas nós não devemos nunca ignorar o que é o espiritual. Nós não podemos nunca ignorar o que é espiritual. E é interessante que em Apocalipse, no capítulo... Deixa eu pegar aqui. Apocalipse, no capítulo 2, no verso 21, 23, está escrito assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Muita gente não quer arrepender. Muita gente não abre mão do erro, quer persistir. Está gostando do pecado. Está gostando do pecado, né? Dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Prostituição não é só uma troca de prazer, não é simplesmente um ato sexual, não é? A prostituição é troca de prazer. Você me dá e eu te dou aquilo que para nos satisfazer. Para cada Jezabel existe um Acabe. Agora, inclusive para cada Jezabel existe um Acabe. Mas a gente está sempre mencionando essa questão de Acabe e Jezabel. Mas não pode ter Jezabel solteira? Pode, solteiro? Claro, com certeza. Mas a potestade, um demônio, ele só consegue uma legalidade quando há uma brecha. No caso que nós estamos tratando de Acabe e Jezabel, foi porque ele foi um marido que se anulou. Mas eu quero falar aqui também que não é só marido, não. Existem pastores, existem líderes, existem mulheres. Porque olha pra você ver, uma vez eu fui ministrar numa igreja e eu falei o seguinte: ministrei para um ministério de louvor num congresso e falei assim: olha, você tem um guitarrista que toca bem, mas o cara não lê Bíblia. O cara não chega no ensaio, o cara não ensaia, o cara é preguiçoso, o cara vem quando quer. E por que você tolera esse cara então? Só porque ele toca bem? Aí está o problema. O problema de tolerar, porque quando eu tolero, eu estou fazendo parte daquilo, estou conivente. Então, tem pastores que toleram famílias na igreja, pastor Cássio, porque o dízimo da família é alto. Aí se ele expulsar, se ele não deixar a família mandar na igreja, ele vai perder o dízimo alto. Mas que pastor é esse que depende do salário de uma família e não de Deus que o colocou lá? Aí é espírito de Jezabel, então. É espírito de Jezabel. Olha, a Bíblia fala assim, olha, tenho contra ti que toleras Jezabel. Gente, o pastor estava tolerando, os irmãos estavam tolerando. Se você faz parte de uma igreja, de um ministério, em que você percebe que é tolerado pecado de adultério, que a palavra de Deus não é pregada, idolatria, quente, né? Vai colocando pano quente, sai dessa igreja. Vai para uma igreja séria, porque aí está sendo tolerado o pecado. E aonde o pecado é tolerado, Satanás e seus demônios vão trabalhar, sim, pastor. Agora, a Beatriz, da Igreja Evangélica Quadrangular, ela tem uma pergunta interessante. As pessoas que têm espírito de Jezabel, quando a gente ora, esse espírito ele se manifesta, a pessoa muda de voz, a pessoa Nem fica sempre. Forte, como é que é? Nem sempre, Cássio. Esse demônio muitas vezes ele age de forma tinhosa, manhosa, ele se esconde, não é? E ele fazendo assim, ele vai ganhando espaço, ele vai tomando espaço, vai tomando as rédeas, vai dominando cada vez mais. Nem sempre uma manifestação demoníaca significa uma voz cavernosa, nem sempre uma manifestação demoníaca existe uma agressividade física. Antigamente nós tínhamos, o tempo passou, né? Foi uma unção nova, para uma mente nova, um vinho novo, né, para um odre novo. Antigamente, para que se expulsasse um demônio, ele fazia uma confusão, ele arranhava, ele puxava cabelo, ele rasgava a roupa, ele fazia um punhado de coisa. Aí Deus trouxe esse entendimento para a igreja. Até então, as pessoas não tinham esse entendimento que você deveria amarrá-lo, neutralizá-lo, despojá-lo, desarmá-lo, né? E ele tinha que sair totalmente nu, pelado. E uma coisa interessante... demônio você expulsa em nome de Jesus. Heresia só com conhecimento. Exatamente. E Jesus disse bem claro: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Sim. O que está faltando no nosso meio é que realmente seja pregada a verdade, como ela tem que ser pregada. Pastor Ricardo, interessante o que você está falando, me perdoa até te interromper, porque está havendo muitas técnicas hoje de libertação. Métodos de libertação. Na verdade, a oração, ela traz alívio para a pessoa, não é? Mas o que liberta é a palavra. A palavra. A palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na verdade, as pessoas não querem gastar um tempo na leitura da palavra. Não querem. E usa-se o maior tempo, gasta-se o maior tempo na tecnologia, em tanta coisa fútil.
e acaba perdendo o essencial. Michele, se eu deixar esses dois vão até a hora do balaio, vocês não vão fazer trabalho hoje, não. Eu ia mal Tá entendendo ouvir. uma coisa? Se deixar... Eu ia mal ouvir. O papo tá bom aqui. Fazer outro programa. muito bom, Tem que fazer muito outro, Mas pastor. deixa eu dizer Segunda que... parte, temos não, pastor? A gente Claro. continua. Porque tá chovendo de pergunta aqui. Ah, pra você Inclusive, nós íamos dar um livro e 3 DVDs. Tivemos que solicitar aqui ao pastor Ricardo e conseguimos mais DVDs aqui porque vários começaram a pedir o DVD, pedir o livro. Então, olha só, eu vou dizer que o nome de algumas pessoas que ganharam aqui, gentilmente, o pastor Ricardo nos deu aqui alguns DVDs e um livro, pastor Ricardo Alessandro. E quem ganhou o DVD foi a Beatriz Sabrina, a Thaís, lá de Contagem, que perguntou se o espírito de Jezabel pode se manifestar em homem. A Maria Elizabeth, lá do bairro São Caetano, em Betim, ganhou também um DVD. A Helena Dias, do bairro Serra. O Jorge, do bairro Boa Vista, ganhou um DVD. O Renato, de Sarzedo, ganhou também um DVD. E a Márcia, o WhatsApp dela, final 6147, também todos ganharam DVDs. Michele, me ajuda aí, como é que pega o DVD? Rua Professor Magalhães Penido, número 460, Bairro? São Luís. Eu pensei que ela tinha esquecido. Próximo ao aeroporto da Pampulha. Perfeito. E quem ganhou o livro, porque só tínhamos um livro, foi a Alice, da Igreja Evangélica Congregacional, que ganhou o livro. O final do celular da Alice é 6906. Foi a primeira que mandou a mensagem aqui, então foi o critério que a gente usou. O primeiro que mandou ganhou o livro e os demais que ganharam aqui. E tem vários outros mensagens que chegaram aqui, mas aí também não dá. Só se o pastor Ricardo trouxesse um caminhão de DVD. É só me trazer aqui que eu trago um caminhão, pastor. Não fala de novo que eu vou trazer no caminhão. Você não leva o pastor Ricardo lá na sua Amém. igreja. Ô, irmã, glória a Deus. Então aproveita, faz o contato aí, Amém. pastor Ricardo. Queridos, eu quero desejar a vocês uma boa tarde. Deus abençoe pela sua audiência. O meu telefone de contato é 31 8578 0134. 8578 0134. Estou à disposição para acampamento, congresso, escola de líderes. Estou à disposição da igreja para servir o reino de Deus. Amém, pastor Carlos? Obrigado, pastor Ricardo. Pastor Rosalvo. Mais uma vez, né, Cássio? É uma alegria muito forte estar no meio dos nossos irmãos. Eu quero também mandar um grande abraço, um forte abraço para o Ministério da Comunidade Cristã da Zona Sul, todas as igrejas casas que têm se fortalecido na palavra, né? E também para todos aqueles que amam a verdade, que andam nesse caminhar, né? Nesse caminhar profético, nesse caminhar de libertação também. Eu quero que essa palavra, o que foi ministrado aqui nesse super debate, possa ter entrado não somente na sua mente, mas possa descer para o seu coração e que haja temor na sua vida, meu irmão. Que haja, na verdade, agora um interesse muito grande com relação a tudo que está ao seu redor e não ignore o mundo espiritual. Não ignore, porque o mundo espiritual ele é real, ele é verdadeiro e há um levante contra as nossas vidas, porque afinal de contas nós temos uma marca e essa marca é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Obrigado, pastor Zalvo, obrigado, pastor Ricardo. Muito obrigado, ouvinte, por ter participado do Super Debate. Foi muito rico, né? É importante demais a gente desmascarar desse espírito de Jezabel, combatê-lo, não é? Para que a gente tenha igrejas, famílias, ministérios sadios. Amém. Agora, por falar em saúde, você vai ficar com a saudável Michele Marins, a Amém. programação Glória a saudável Deus. da Rádio Super. Michele, um beijo, que Deus te abençoe. Amém. Um beijo, ouvintes. Termina agora o Super Debate.